Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Santos, do Apolo 9 Escola de Resultados. E hoje, no Apolo 9 Play, eu vou receber o professor Everson Moraes. Ele é consultor em gestão e finanças, professor titular da Apolo 9 e vai falar para a gente hoje de um tema muito importante, principalmente agora, nesse período de crise do Covid-19 e principalmente para o pós-crise. Vamos falar sobre gestão de resultados durante a crise e pós-crise. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. É um prazer. Olha só, a gente sempre começa direto ao ponto. Professor Everson Moraes, tem como ganhar dinheiro durante a crise e no pós-crise do Covid-19? Tem. É simples. Toda vez que a gente fala em resultado, principalmente para a empresa, a grande dificuldade do empresário nesse período agora é saber para onde caminhar. Então, vamos imaginar o seguinte: o mercado que mais cresceu nesse período de crise foi o mercado digital. Para vocês terem uma ideia, a empresa Amazon cresceu mais de 12% em menos de um mês. O que levou ela a crescer? O Mercado Livre, que é um site de troca, de venda, cresceu 8% nesse período. Então, por que tem gente ganhando dinheiro na crise? Basta fazer gestão. O que seria então essa gestão? Cuidados que nós temos que ter. Repensar o seu produto. Então é o momento de ficar tranquilo, manter a calma e pensar o seguinte: o que eu posso fazer diferente? Imaginem vocês, tem um punhado de gente vendendo sanduíche. Por que uma pessoa vai comprar um determinado sanduíche de uma lanchonete e não vai comprar da outra? Tem um punhado de pessoas vendendo roupa. Por que leva uma pessoa a comprar roupa de uma loja e não comprar da outra? Então, existem variáveis que nós temos que repensar. Esse é o caminho. Quando você fala de pessoas vendendo sanduíche, você deu dois exemplos agora sobre a Amazon, Mercado Livre, a gente está falando de grandes empresas. E aí nós vamos falar sobre gestão de resultados, ou seja, uma administração voltada para os resultados. Falando de gestão de resultados, e ainda dentro dos seus exemplos, são conceitos que para o pequeno empreendedor, às vezes são conceitos novos, são coisas que não são do domínio dessas pessoas. Como que o cara que vende sanduíche no trailer, o cara que tem um pequeno negócio, vai se comparar com a McDonald's, que também é uma empresa que vende sanduíche. Então, vender sanduíche entre quem vende no bairro e quem tem uma franquia da McDonald's, ou a rede McDonald's, ou qualquer outra rede dessa, qualquer uma dessas empresas, independente do tamanho, o conceito e as ferramentas de gestão para o resultado se aplica a qualquer empresa, independente do tamanho? Se aplica a qualquer empresa. Por exemplo, eu tenho um trailer de sanduíche. Então eu posso pensar em vender sanduíche para vegetariano. Por que não? É uma opção. Então eu tenho que começar a pensar novos caminhos. Uma frase que a gente sempre fala: se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou sempre colher os mesmos frutos. Então é o momento de pensar como nós podemos fazer diferente. Então, as grandes preocupações, vamos trabalhar com 4 pilares, principalmente para o pequeno, grande, média empresa, independente do empresário. Vamos verificar quais são as coordenadas que eu tenho que ter, principalmente nesse período agora. Primeira coisa é se organizar financeiramente, independe do tamanho. Quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu preciso de gastar, qual o tamanho do meu capital de giro, qual que é o meu fluxo de caixa, quanto eu preciso de recurso para poder passar por esse período de crise. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ter criatividade, trabalhar com inovação, procurar fazer coisas diferentes. E aí a gente tem alguns exemplos. Uma pergunta simples: se eu for já ter uma loja esportiva e comprar uma camisa de futebol, quanto que ela vai custar? Ela tem lá o seu valor. Mas se ela tiver o autógrafo do craque do meu time, será que eu pagaria mais por ela? O que faz uma pessoa pagar a mais por um produto, sabendo que o valor dele, né, o preço dele é até menor, mas eu resolvo pagar até mais caro porque aquilo tem um valor que me agrega. Então, o que eu posso fazer para agregar valor para o meu cliente? Segunda coisa, eu consigo fazer isso sozinho? Não. Você vai precisar das pessoas. Procure ajuda. Procure consultores. Trabalhe com seus funcionários. Como? Reúna o seu grupo de colaboradores e vão fazer uma enquete. O que nós podemos fazer diferente para o nosso cliente? Talvez um sorriso. Talvez preparar um argumento de venda. O que a sua empresa faria diferente, né? Uma pergunta simples. Pense bem nisso. Faça essa pergunta para você e para os seus funcionários. O que faria você comprar da sua empresa e não comprar da dos outros? Por que a sua empresa é diferente? Então eu já estou trabalhando com a questão das pessoas, questão financeira e a questão do produto. E por último, aprenda a negociar. É um momento onde eu tenho que negociar com o cliente, tenho que negociar com fornecedores, tenho que negociar com os meus colaboradores.
a habilidade de negociação, ela se torna extremamente importante nesse período. Então é um momento em que nós temos que repensar todas essas estruturas. E aí sim a gente consegue passar pela crise. Detalhe, quando tem gente chorando, tem muita gente vendendo lenço, hein? Presta atenção nisso. Professor Ederson, quando você fala para a gente que é aplicável também para pequena empresa, para grande empresa, independente do tamanho, alguns conceitos são muito óbvios para quem já está no mercado. Para outras pessoas, não. Para o pequeno empreendedor, o conceito de fluxo de caixa às vezes não é muito claro. Eu queria que você desse alguns exemplos rápidos de coisas que às vezes a pessoa que está empreendendo tem dificuldade de entender. O que é um fluxo de caixa, por exemplo, e como que isso funciona, tanto para a empresa pequena quanto para a empresa grande. Afinal, o remédio que cura o grande também cura o pequeno. E no momento de crise, tanto as empresas grandes quanto as pequenas estão sofrendo os impactos das mudanças todas que a gente está assistindo. Então, dentro desses conceitos, quais são conceitos que são fundamentais para que os nossos amigos que estão nos assistindo falem assim, se eu não sei o que é isso, eu devo pesquisar agora. Então vamos dois conceitos básicos, principalmente da parte financeira. Primeiro, capital de giro. O que significa capital de giro? Imaginem vocês têm uma caixa d'água na casa de vocês. Uma caixa d'água de 500 litros. Se faltar água na rua, quanto tempo essa caixa d'água consegue abastecer a sua família? Se você tem uma caixa d'água de 5.000 litros, se faltar água na rua, por quanto tempo você consegue abastecer a sua família de água? Quando a gente fala em capital de giro, é a reserva financeira que a empresa tem que ter, imagina o tamanho de uma caixa d'água, né? Que você tem que ter guardado para que em períodos de crise você consiga sobreviver. A maioria das empresas não faz essa reserva financeira que nós chamamos de capital de giro. Normalmente todo dinheiro que entra, ela já vai gastando. E aí no momento em que passa uma nuvenzinha, pega uma gripe, uma gripezinha, aí a gente tem um problema sério. Por quê? Eu não tenho reserva financeira, então eu vou transformar aquela gripe em pneumonia. Então esse é o problema das empresas que não têm a formação do capital de giro. Fluxo de caixa é você fazer um levantamento de que você tem a receber para os próximos meses. Ou que você pode eventualmente ter de futuras receitas. Então vou colocar, durante o mês de junho, julho, até dezembro, vou formar quanto que eu tenho ideia de que pode ser o faturamento da minha empresa. Depois eu vou fazer um levantamento de todos os gastos que eu tenho ao longo deste período, para saber o seguinte, quanto eu teria que ter de ganho para ter aquele gasto e quanto que sobraria para a minha empresa. Quando eu faço essa evolução do dinheiro, eu não sou pego de surpresa, porque se em determinados períodos eu verificar que vai faltar dinheiro para a minha empresa, aí eu começo a procurar formas de conseguir um capital de giro mais rentável, uma forma de financiar a minha empresa por aquele período. Só que eu tenho que entender o seguinte, se eu faço um empréstimo, aquele empréstimo vai ter parcelas. Qual o valor dessa parcela? Quanto que ela vai impactar no meu resultado? Então a ideia de se ter essa caixa d'água, que é a minha reserva financeira, e ter a projeção das minhas receitas e a projeção dos meus gastos, pelo menos para os próximos 2 anos, me ajuda a monitorar os meus resultados financeiros. E vai evitar surpresas desagradáveis. Provavelmente você vai entender quando a sua empresa vai precisar de recurso e quando a sua empresa vai ter recurso sobrando que você pode até investir e conseguir ganhar dinheiro com isso. A gente vê muito comumente as pessoas falarem que gerenciam os seus negócios, e agora não estou falando só de pequenas empresas, já vi isso acontecer em empresas de médio porte, empresas familiares que às vezes tomaram uma proporção até considerável, que tem ali 30, 40, já vi até com 80 funcionários, e aonde a coisa ela é gerida quase que totalmente na mente do dono da empresa. E aí eu queria que você falasse para a gente a respeito de como que é feita a gestão dessas informações. Agora que a gente entendeu como que é essa questão de você ter uma reserva financeira que garanta que a empresa continue funcionando durante algum período, porque a sazonalidade do consumidor pode impactar na sua empresa, como que a pessoa vai fazer a gestão disso? Pode ser feito numa planilha do computador, pode ser feito, tem que ter um sistema, pode ser feito no papel e caneta ainda, ou a gente pode considerar que essas pessoas que fazem tudo na cabeça, elas estão fazendo gestão ou estão se enganando, achando que fazem gestão? A grande dificuldade do ser humano, muitas vezes, é a arrogância, é achar que ele domina todo o conhecimento. Então, uma reflexão para vocês. Se até Jesus Cristo, que é considerado um dos maiores líderes do mundo, teve 12 apóstolos, por que eu vou conseguir fazer as coisas sozinho? Não tem jeito. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, ninguém consegue dominar todo o conhecimento de uma única vez. Então eu tenho que fazer o quê? O compartilhamento desse conhecimento. Uma outra pergunta, ou uma reflexão. Se você não sabe para onde você quer ir,
qualquer caminho serve. Então a primeira coisa que eu tenho que estabelecer são as minhas metas. Eu tenho que projetar aonde eu quero chegar. E aí eu vou construir o meu projeto de empresa, que a gente chama de plano de negócio. Então eu tenho que colocar num papel ou numa planilha, seja de Excel, de qualquer forma, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu quero de resultado, aonde eu quero chegar, quanto eu quero crescer. Porque se eu não tenho isso projetado e vou simplesmente no oba-oba, provavelmente o resultado não vai ser um resultado bem significativo. Se não estiver registrado, não é gestão. Não, isso não é gestão. As pessoas têm por hábito de achar que vão guardar tudo na cabeça. Gente, esquece. Isso é a maior falácia que eu já ouvi. As pessoas que colocam no papel, faz o que está acontecendo, né, faz a leitura do que está acontecendo e projeta o caminho, a probabilidade de erro é muito menor. E outra coisa também, você começa a descobrir, quando você coloca no papel, imperfeições do seu projeto. Então você tem como fazer a regulagem do processo. E o principal, estabeleça metas. Porque quando você coloca o registro no papel, não é só fazer o registro. Eu registro o que eu quero, mas eu tenho que estabelecer o seguinte: para que eu sobreviva, eu tenho que aumentar minhas vendas em 20%. Aí vem o primeiro desafio. Como que eu faço para aumentar as minhas vendas? Para que eu consiga sobreviver à crise, eu tenho que diminuir os meus gastos em pelo menos 10%. Então, como que eu vou fazer a redução desse gasto? Vou estabelecer essas metas de gestão, coloco isso no que nós chamamos de gestão à vista e vou trazer todas as pessoas que fazem parte da empresa para contribuir com esse conhecimento. Não dá simplesmente para achar que eu sozinho vou resolver todos os problemas da empresa. Então, fica a dica. Planeje a sua empresa. Coloque isso numa planilha. Para quem tem dificuldade com a informática, coloque isso no papel. Mas projete a sua empresa. Imagine o seguinte. Vamos supor que eu vou fazer uma viagem daqui para São Paulo. Estou em Belo Horizonte, vou para São Paulo. Eu tenho que saber que dia que eu vou, que horário que eu vou, onde tem postos para abastecer durante o caminho, se tem algum hotel ao longo da estrada que eu vou fazer um descanso, quanto tempo eu pretendo gastar nessa viagem, quanto que eu vou precisar de recursos. Isso tem que ser planejado. Eu não posso simplesmente acordar e falar, vou fazer uma viagem, e sair igual um louco, porque provavelmente eu vou ter muito problema durante o percurso dessa viagem. Então, uma empresa, primeira coisa que ela tem que saber, aonde ela quer chegar. Se ela não sabe, preste bem atenção. Você vai encontrar muitos percalços pelo caminho. No meio disso tudo que a gente está falando, ficou muito fácil de enxergar a aplicação disso para o mundo corporativo, para os negócios. Mas esse conceito de gestão para a crise, gestão de resultado para pós-crise, durante a crise também, isso se aplica a outros projetos? Por exemplo, quem tem um projeto acadêmico que está cursando uma faculdade, que pretende iniciar uma carreira, para quem trabalha na iniciativa privada, mas pretende se organizar para alcançar novos níveis na sua carreira profissional. Isso funciona só para os negócios ou a gente consegue fazer essa gestão de resultados para outros projetos em outros níveis da vida? Consegue, mas a gente tem que passar por uma fase que a gente chama de educação financeira. Então vamos lá. Eu tenho um filho e quero ensinar meu filho como projetar a sua vida infantil. O que eu faço? Compro um cofrinho, daqueles que tem o formato de um porquinho, e falo com ele o seguinte: qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é comprar uma bicicleta. Então, todo mês eu vou te dar um dinheiro para você colocar no cofrinho e ao final do ano nós vamos comprar sua bicicleta. Eu estou ensinando o valor do dinheiro para a criança. Para o adolescente, eu vou pedir a ele que me ajude a reduzir os custos da minha casa. Então, eu vou chegar e falar: você que tem domínio de informática, está aí no computador jogando, o que você pode me ajudar aí dentro do seu tempo que você está perdendo aí no jogo? Como que você pode ajudar os pais para melhorar, por exemplo, a compra da empresa, da casa? Então ele vai pesquisar lá onde ele consegue valores menores e você faz um acordo com ele. Do que eu economizar, eu te dou 30%. Pô, ele vai ficar louco, ele vai querer procurar no site lá onde tem coisas mais baratas e já vai começar também a entender o seguinte: eu consigo ganhar dinheiro pesquisando o preço. E o adulto? O adulto tem que entender o seguinte: se ele não tiver um projeto de vida e simplesmente pegar todo o seu recurso, não separar pelo menos 20% para poder guardar, imagine bem, com essa nova lei de aposentadoria, será que com 65 anos ele vai se aposentar tranquilo? Então nós temos que começar a criar esse conceito de realização financeira desde a criança. E aí já imaginar o seguinte: aonde eu quero chegar, né? Como eu quero estar e onde eu quero estar quando eu tiver, por exemplo, com 40 anos. Imaginem bem, eu chegar e falar para vocês: eu quero me aposentar com 40 anos. Então o que eu preciso de fazer com 10, com 20, com 30, para quando eu tiver 40 anos eu já estar aposentado e curtindo a vida? Esse planejamento de vida ele é essencial. É o mesmo conceito que nós usamos para a empresa. Então a mesma pergunta que eu faço para a empresa, eu faço para a pessoa física. Onde você quer chegar, como você quer chegar e quem você quer ser quando chegar nesse ponto?
Cuidado, que muitas vezes as pessoas que têm por hábito não planejar, depois ficam lá olhando para quem se deu bem e perguntando por que aquela pessoa alcançou o sucesso e eu não. Para a gente finalizar, eu queria fazer uma reflexão e a contribuição do professor também. Quando a pessoa fizer todo este processo que você está nos ensinando, de ter ciência dos seus gastos, das suas despesas e tudo mais, ela vai efetivamente conseguir ter melhores resultados ou ela vai precisar também ficar analisando o resultado disso e reajustando esse processo? Porque você falou agora há pouco uma frase muito interessante, que se você fizer as mesmas coisas que você sempre fez, você vai ter sempre os mesmos resultados. Eu arrisco dizer que no tempo em que nós estamos vivendo e a velocidade que o mundo muda, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, você vai ter cada vez piores resultados, porque o ambiente vai ficar cada vez mais predatório e mais difícil. Então esse processo todo de gestão, ele demanda uma reanálise contínua, uma manutenção contínua, ou a pessoa faz aquilo, segue o plano e vai dar certo? Não, excelente pergunta. Vamos lá, como que é o conceito? Primeiro eu tenho que estabelecer um objetivo, onde eu quero chegar. Depois estabeleço as metas, que eu vou quebrar esse objetivo em etapas. Então vamos ilustrar isso com uma historinha bem bacana. A maioria das pessoas, quando chega no começo do ano, fala assim, olha, eu quero emagrecer, o meu projeto é perder peso esse ano. Então, ele vai projetar que ao final do ano ele quer perder 20 quilos. Não vai perder 20 quilos de uma vez. Então ele tem que fazer o quê? Estabelecer as metas. Vou perder 2 quilos a cada mês, mais ou menos, para chegar no final do ano com 24 quilos a menos. Ok. Mas ele tem que ter o principal, que é o segredo do sucesso. Chama-se monitoramento. Porque se ele não tiver o monitoramento, a probabilidade de dar errado é muito grande. E como que é o monitoramento? É a balança. Então ele tem que, pelo menos a cada semana, ele ir pesando para saber o seguinte, eu estou cumprindo a meta? Porque se eu conseguir alcançar as metas mensais, com certeza eu vou atingir meu objetivo. Então o segredo do sucesso não é estabelecer o objetivo ou escalonar as metas, é o monitoramento. Isso serve para pessoa física, pessoa jurídica, pequena empresa, grande empresa. Se eu não tenho metas e não tenho monitoramento, a probabilidade de sucesso é muito pequena. Então, regra número 1, estabeleça o seu objetivo. Número 2, estabeleça as metas para poder atingir esse objetivo. E o principal, monitoramento. Bom, para vocês que estiveram conosco, não deixem de seguir as nossas redes sociais, Apollo Inove Escola de Resultados. Deixe o seu like, o seu comentário, vai ser um prazer responder. Esteja conosco nos próximos vídeos. Muito obrigado, professor Everson Moraes. Espero recebê-lo em breve para a gente falar de outro tema também, com a sua brilhante contribuição. Muito obrigado pelo convite. Nos sigam nas redes sociais. Um abraço!